Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. Gravando esse vídeo do celular mesmo, porque aqui no computador tá atualizando um negócio. E, bem, tô gravando porque, cara, eu tô online aí fazendo lives, apesar de não ter feito nada no Raiz Tricolor, né? Mas tô desde 10 e pouca da manhã até 3 horas da tarde, participei do SBT Esporte Rio, fiz 2 lives no Canal 20, enfim, agradecer a todo mundo que tava por lá. Se inscreve aqui no Raiz Tricolor e dá o like aqui embaixo também. E aí, enfim, parando aqui para poder atualizar das notícias do Fluminense. Deve ser um vídeo curto, que eu vou só atualizar basicamente de 2 ou 3 notícias que aconteceram no Fluminense nessa manhã. E no sábado devem sair o raio-x, né? Pelo menos o de Abel Hernandes é certeza, que já até estreou pelo Fluminense. E o do Bobadilla, tudo indica também que sairá neste sábado. Vamos para as notícias. Bem, quem estava acompanhando a gente lá no Canal 20 já sabe, e quem tem grupo de WhatsApp, todo mundo também aí, enfim, já sabe que o Fluminense irá enfrentar o Red Bull Bragantino na terceira fase da Copa do Brasil. O primeiro jogo, jogo de ida, será no Maracanã. A data base é dia 2 de junho. É a quarta-feira, o jogo de ida. E o jogo de volta é dia 9 de junho. Ou seja, é a data base. O jogo pode ser na terça ou na quarta, né? Depende muito, ou na quinta até. Depende muito ali do que a CBF vai marcar, né? Da partida. Mas em relação ao jogo, o primeiro jogo é no dia 2, o segundo jogo no dia 9, podendo ser ali no dia 10, dia 11, enfim, todo aquele contexto ali. Bem, qual que é a situação? Esse jogo acontecerá contra o Red Bull, falando ainda de data, depois da primeira fase da Libertadores e da Sul-Americana. A Libertadores acaba a primeira fase em maio, né, no final de maio, e só volta para as oitavas de final, caso a gente esteja classificado, em julho. 12 de junho, dia 2 de junho, na verdade, na quarta-feira, é até a data programada para poder ter o sorteio da Copa do Brasil, o sorteio das oitavas da Libertadores. Então, assim, a gente não vai estar envolvido com a Libertadores naquele momento. Nem o Red Bull envolvido com a Copa Sul-Americana, né? Tem esse detalhe. Outro detalhe é que vai estar às vésperas da Copa América, que acontecerá na Argentina, acho que no Paraguai também, enfim. Mas a Copa América. E o que isso influencia? Que jogadores do Fluminense que forem convocados para a Copa América dificilmente jogarão. Talvez joguem a ida, a volta, sem chance, porque a Copa América começa no dia 11 de junho, logo depois do jogo de volta. Casares já não pode jogar pelo Fluminense, porque já atuou pelo Corinthians, e outros jogadores como Abel Hernandes, o próprio Bobadilla, são jogadores que têm a possibilidade de serem convocados por suas seleções, além de jogadores do Brasil, por que não, que podem atuar na Copa América. E lembrando, se os europeus, os times europeus não liberarem os jogadores, aí ainda mais a gente pode ver jogadores do Fluminense com a seleção brasileira na Copa América, complicando a Copa do Brasil do Fluminense. Sobre o adversário, o Red Bull, é óbvio que eu vou fazer um raio-x do Red Bull quando a gente estiver mais perto do jogo. Hoje faltam mais de 40 dias para o jogo. Não adianta a gente fazer um raio-x agora, porque muita coisa ainda vai mudar. Tem toda a primeira fase, tanto da gente, da Libertadores, quanto deles, da Sul-Americana, Paulistão e etc. Mas é sempre bom de salientar duas coisas. Duas vertentes, mas sem ser extremista. Primeiro, era o pior time do pote 2. Era o pior time que a gente poderia enfrentar, era o Red Bull. Tinha outros ali, Fortaleza, o Fortaleza vai enfrentar o Ceará, por exemplo, mas também tinha times como Boa Vista, que é quem o Vasco vai pegar. Então todos os times ali eram mais fáceis do que o Red Bull pegar um time da Série A. Ponto. Era o pior que a gente poderia pegar. Porém, a gente é favorito. O Fluminense está na Libertadores e tem que se portar como favorito. O Red Bull tá bolado de pegar o Fluminense, de pegar um dos piores times. Podia pegar time mais forte? Poderia. Mas eles também estão, porque, por exemplo, tinha o Vasco para eles enfrentarem, um time que tá na Série B, e eles vão pegar o Fluminense. Então, assim, nessa lógica, é importante dizer essas duas coisas. Nossa, que merda, foi o pior adversário que a gente poderia pegar. Ok, mas a gente ainda é favorito e espero que até lá continuemos como favorito. Outra notícia é sobre a venda de Kaique para o Manchester City. O Manchester City colocou no Twitter anunciando a compra do jogador e o Fluminense acabou de colocar, quando eu estou gravando isso daqui, um informe ali no seu site oficial. Então a notícia é do Fluminense lá no site oficial. No site oficial, o Fluminense diz que vendeu 80% do jogador, dos direitos federativos, ficando com 20%. E aí ele só vai
para o Manchester City em janeiro de 2022. Já poderia ir no meio do ano agora, né, para a temporada que vem, mas o Fluminense fez um acordo e ele só vai em janeiro de 2022 para o Manchester City. Então tá definida a venda. Isso foi dito no site do Fluminense. No Globoesporte.com, na matéria do Globoesporte.com, o Fluminense, enfim, tem a notícia lá toda e tal, de várias apurações que foram feitas ao longo do tempo, tem os valores. O Manchester City adquiriu 80% de Kaique por fixo, 10 milhões de euros, mais um bônus que pode chegar a 11 milhões de euros. É mentira dizer que Kaique foi vendido por 10 milhões de euros. Não são 66 milhões de reais, 10 milhões de euros. É mentira dizer que Kaique foi vendido por 21 milhões de euros, porque esses bônus também não foram atingidos. Vamos lá, o que é provável que ele atinja? Quanto que é provável que o Fluminense ganhe com Kaique? Já ganhou 10 milhões de euros. 7 milhões desses 11 que são o bônus são atingíveis em curto e médio prazo. Devem ser atingidos. Os outros 4 são a longo prazo. Esses outros 4 envolvem ele ser campeão com o Manchester City da Champions League, que é algo bem complicado. Enfim, envolve uma série de pontos desse tipo. Ou seja, é razoável a gente acreditar que ele ache ali alguma coisa a longo prazo e não consiga alguma coisa a médio prazo. É razoável que ele consiga 60% desse bônus. E ficaria, ou seja, com 17 milhões de euros à venda, totalizando ali um valor alto. Além disso, é importante destacar, o Fluminense vendeu, vamos botar que foi 17, ok? Por 17 milhões, 80%, e já tem os seus 20% acordados com o Manchester City de uma venda, caso o City queira, por 5 milhões de euros. Se o City quiser comprar, o Fluminense ganha 5 milhões de euros com a venda desses 20%. Ou seja, se tudo der certo, Kaique foi o melhor jogador da história do futebol, por quanto ele vai ter saído? 26 milhões de euros. Totalizando quase 200 milhões de reais, 173 milhões de reais na cotação de hoje. O Fluminense já recebeu uma parte desse dinheiro. Importante dizer, o Fluminense já recebeu uma parte desse valor para conseguir pagar salários, enfim. Não é uma parte grande, é cerca, se eu não me engano, de 20% do valor, mas é uma parte que já foi todo aquele acerto do ano passado, o Fluminense já recebeu. O que me deixa com aquele problema de cacete, né? Não é o dinheiro todo que está entrando e etc. A venda foi feita, é óbvio que Kaique vai jogar ao longo do ano. Vai ter oscilação, vai mal, vai bem, enfim, vai ter todo esse ponto. E a gente vai falar muitas vezes que a venda foi ótima, porque olha esse jogador horroroso, e vai falar muitas, espero eu, muito mais ainda. Nossa, que venda boa. Nossa, que venda ruim, aliás, né? Vendemos esse jogadoraço por pouco, porque ele vai estar destruindo no Fluminense. Mas a venda será feita. Sobre a antecipação, né, que o Fluminense fez, né? O Fluminense recebeu uma parte que é pouco menos da metade do valor fixo. Imagino eu, então, o valor fixo é 10, metade é 5, menos da metade, pouco menos, eu imaginaria 4 milhões. Estou imaginando, não é informação. Que o Fluminense já recebeu 3, 4 milhões de euros. Senão falariam quase um quarto, né? Se fossem 3, falariam um terço. Então, o que é menos da metade seria 4 milhões. O Fluminense já deve ter recebido por volta de 4 milhões de euros, o que ajudou o Fluminense a quitar a dívida com o elenco. O restante foi parcelado pelos próximos anos. Forma de pagamento é o grande problema dessa negociação. Porém, a venda, como eu já tinha falado aqui, a informação que eu tinha trazido de que ele não ia renovar, já tinha sinalizado que não renovaria, o Fluminense está fazendo a maior venda da sua história. Tentei ser sucinto, mas os assuntos demandavam muita informação. Peço que você deixe o like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, muito trabalho nessa sexta-feira. Ainda tem mais, porque agora eu vou produzir para o sábado e no domingo a gente se vê em Fluminense Madureira. Saudações tricolores, até a próxima, valeu!